Esse é o quinto vídeo da série de estudos bíblicos sobre a oração do Pai Nosso. E nesse momento eu gostaria de começar, como sempre começamos essa série de estudos bíblicos, lendo a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O motivo desse estudo bíblico, desse quinto estudo, é, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E a pergunta que a gente inicia é: como saber qual é a vontade de Deus? O ponto de partida inicial aqui é que muitas vezes, primeiro, quando pensamos na ideia de que seja feita a tua vontade, pensamos se aquilo que queremos fazer ou deixar de fazer, Deus vai aprovar ou não. Mas não se trata, em primeiro momento, de nós, mas da vontade dele. Ou seja, se Deus vai referendar a minha vontade ou se Deus não vai referendar a minha vontade. Ou seja, Deus vai aprovar ou não aquilo que eu quero fazer. Não, não se trata disso. É que seja cumprida a vontade inicial de Deus. Jesus coloca: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguém de nós tem dúvida de que a vontade de Deus é feita no céu? Você duvida disso? Que Deus seja honrado, que a vontade de Deus seja executada no céu? Eu não duvido. Da mesma forma, então, Jesus diz: da mesma forma que a minha vontade, a vontade do Pai, é feita nos céus, que ela também seja feita na terra. Mas qual é essa vontade? Então a gente vai descobrir ao longo desse estudo qual é essa vontade de Deus que Jesus estava orando para que também fosse cumprida na terra, assim como ela é cumprida nos céus. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, que aquele que crer nasça de novo para uma nova vida e se torne filho de Deus. Então essa é a primeira vontade de Deus, que está estabelecida desde o princípio, porque quando o homem caiu, Deus proveu meios de trazer esse homem de volta à comunhão com o Pai. Então, e o único jeito de fazer isso é através do novo nascimento, através do arrependimento, da conversão, da mudança de vida, da regeneração. Então, é o jeito do homem voltar-se para Deus. Está escrito assim em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nasceram da vontade de Deus. Então, esse novo nascimento, essa mudança de vida, essa transformação, essa regeneração, ela é uma vontade inicial de Deus para nossas vidas. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós confiemos nele para a nossa salvação e que entregamos o nosso caminho, as nossas escolhas, as nossas decisões, nos lancemos a ele num voto de fé e de confiança para que ele possa transformar a nossa vida a todo momento. Então essa é a primeira vontade de Deus, que nós possamos nascer de novo, se nos tornarmos novas criaturas. Segunda vontade de Deus para nossas vidas, uma vida de santificação. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A vontade de Deus é que sejamos pessoas que não participem dessa moral relativizada de nossos tempos. Basta você assistir um filme, ver uma série de TV, assistir uma novela, andar pela rua, que você vai ver que os bons costumes, os bons hábitos,
eles têm caído em desuso na maioria das vezes. E essa moral duvidosa, essa moral que hoje em dia aquilo que é certo é visto como atrasado, como alguma coisa do que ficou no passado, e a nova moral, que é a moral de eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso, meu corpo, minhas regras, né? É o que está em voga, está na moda agora. E realmente cada um faz o que quer porque vivemos numa sociedade livre, sim. Mas será que isso é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus escolheu para os seus filhos e suas filhas, para aqueles a quem Jesus tanto amou e deu sua vida? A Bíblia revela que não. A Bíblia revela que devemos viver em pureza sexual, devemos nos abster dos maus hábitos, dos maus costumes dos pagãos. Nos tempos de Paulo, nos tempos da Bíblia, esses maus hábitos eram comuns. Tudo isso que hoje a gente vê com estranheza, aquele que nasceu há mais tempo, aqueles que viveu em outros tempos e vê com tanta estranheza, era comum nos dias de Paulo. Depois a igreja, né, cresceu, se expandiu, foi transformando a sociedade e chegamos nessa sociedade relativamente com a moral cristã que tem caído em desuso. Nos tempos de Paulo, todo tipo de comportamento sexual que hoje se tenta aprovar fazia parte das sociedades grega e romana. Mesmo sob crítica dos ímpios, eles não deixou de denunciar e representar qual era a vontade de Deus. Então, Paulo e os apóstolos em geral e os primeiros cristãos denunciavam que o modo de viver dos pagãos, aqueles que não tinham a fé em Jesus, era vão e que desagradava a Deus. E hoje a gente muitas vezes não tem o hábito de mostrar qual é o caminho correto. Alguns não até criticam, mas de uma maneira equivocada. Na verdade, primeiro você crê em Jesus e depois você transforma a sua vida. Não adianta também denunciar a sociedade, mas não apresentar quem é Jesus, qual é a vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus se inicia com a nossa conversão e depois a nossa santificação. Mas a santificação também não é só a questão de impureza sexual, tem muitas outras coisas que envolvem a santificação. É o cuidado com a língua, é o cuidado com o coração, é tudo mais que a gente pode estar falando aqui ao decorrer dessa aula. Terceira coisa que é a vontade de Deus. Não reclamar, mas dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque aquele que está sofrendo, aquele que está tendo prejuízos em alguma área da sua vida, aquele que está tendo que abrir mão de, muitas vezes, coisas que até mesmo são lícitas, mas em nome do reino de Deus, às vezes precisa abrir mão de conforto, abrir mão de família, abrir mão de direitos para servir a Deus, e mesmo assim é orientado a dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, não só nas boas, né? Em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então está claro aqui que a vontade de Deus é que a gente agradeça a Deus em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins, porque até mesmo nas ruins Deus está nos ensinando, nos capacitando para que a gente possa aprender, aprimorar, crescer, desenvolver a nossa fé, amadurecer a nossa fé. Então, dar graças a Deus em tudo é um exercício difícil, é um exercício doloroso às vezes, dependendo da circunstância, mas é o que a Bíblia nos manda fazer. Deus deseja que aprendamos a ser gratos por tudo, uma das tarefas mais difíceis para muitos. Precisamos vencer o espírito de murmuração que habita em nós. Outra coisa que também é a vontade de Deus: dar bom testemunho como cristão para fechar a boca dos incrédulos. 1 Pedro 2, 15 e 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal.
Vivam como servos de Deus. Não preciso ir muito longe para saber que há crentes que dão mau testemunho, né? Isso aí é um dos maiores empecilhos à pregação do Evangelho em nossos tempos. As pessoas que se dizem cristãos, mas que não vivem de acordo com esse Evangelho. Isso não precisa ir muito longe, às vezes até mesmo no meio da sua família, pessoas do seu convívio, do seu ambiente de trabalho, pessoas que, seus vizinhos, muitas vezes vivem um cristianismo que não condiz com a verdade do Evangelho. Esse tipo de cristianismo vivido por esse tipo de pessoa tem sido impedimento para que muitas pessoas creem, porque as pessoas querem ver o resultado da fé. Se você vê uma pessoa que vai para a academia, mas você não vê essa pessoa transformando a vida, se você vê uma pessoa indo para cursar qualquer coisa, mas você não vê isso sendo prático na vida das pessoas, você vai se interessar por isso que essa pessoa faz? Não. Você vê um médico, nutricionista, por exemplo, que nenhum paciente dele emagrece, você não vai querer ir nesse médico, né? Você vai ver um médico de qualquer outra coisa, um pediatra que não consegue manter uma criança saudável, como que você vai gastar tempo e dinheiro levando seu filho a um pediatra desse? Da mesma forma, por que você vai querer crer em um Deus que não está transformando a vida, que não está modificando em nada a vida da pessoa que está servindo a Ele? Mas aí a culpa não é de Deus. Aí a culpa, da mesma forma que muitas vezes a culpa do paciente, do nutricionista que não emagrece, é do paciente que simplesmente não atende às necessidades e às orientações daquele médico. Muitas vezes também a pessoa não está atendendo às orientações da palavra de Deus e por isso a sua vida não está sendo transformada. E aqui a vontade de Deus é que a gente dê bom testemunho do Evangelho, que a gente viva de fato o Evangelho nas nossas vidas. Aquilo que o Evangelho orienta seja usado e servido em nós. Aqui diz assim: nem é preciso ir muito longe para saber que há crentes que dão mau testemunho. Falar com a boca é fácil, pregar com a vida é que é difícil. Mas é essa pregação com a vida que grita muito mais do que palavras. Então, as pessoas tendem a atentar muito mais aos resultados do que propriamente dito com aquilo que a gente fala. Eu faço crossfit, né? Que na verdade lá na academia falam que é funcional, mas são todos os exercícios do crossfit. E precisa transformar alguma coisa. Você tem que ver um músculozinho crescendo aqui, uma mobilidadezinha melhorando ali, a qualidade de vida tem que melhorar. Você acordar, igual eu acordo às 5 da manhã, para me preparar para uma academia, para treinar às 6 horas da manhã, voltar correndo, para tomar um banho, tomar café, trocar de roupa e ir trabalhar, é cansativo? Sim. Então tem que ter resultado. Se não tiver resultado, por que você vai continuar fazendo? Então, o resultado não está na teoria, está na prática. Aquilo que eu pratico da palavra de Deus é que vai transformar minha vida. Conhecimento teológico sem prática não serve para nada. É preciso que isso seja tornado realidade. Outra coisa que é a vontade de Deus, é submeter a Deus nossos projetos pessoais. Romanos, capítulo 1, versículos 10 a 12, diz assim: em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O interessante aqui é que Paulo não fala nada propriamente dito para si. Ele fala algo que qualquer um de nós não questionaria que seria a vontade de Deus. Então a primeira coisa aqui é que Paulo estava alinhando o desejo do seu coração com fazer a vontade de Deus. Então já tinha aqui praticamente a resposta de Deus. O que eu estou procurando fazer é pregar a palavra de Deus. Então logo eu creio que seja a vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque Paulo mesmo diz em outro momento que foi-lhe impedido ir pregar o evangelho em algum determinado lugar. Parece estranho a gente pensar que Deus impediu alguém de ir pregar o evangelho, mas Paulo foi impedido de ir pregar o evangelho em determinada cidade, em determinada circunstância. Então, muitas vezes a gente fala assim, Deus quer. Não. Se Deus quiser. Essa é a orientação
do Evangelho. Os antigos diziam isso: se Deus quiser, farei isso, farei aquilo. É um ensinamento bíblico isso. A presunção está exatamente em dizer: eu irei, eu farei, e vai ser assim, vai ser assado, sem submeter isso à vontade de Deus. E aqui ele diz: peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, que seja-me aberto a oportunidade de ir visitá-los. Então ele estava submetendo o desejo do seu coração, que era algo santo, aprovável a Deus, mas que Deus permitisse que ele fizesse. Então submeta a Deus as decisões da sua vida. E como é difícil às vezes para a gente submeter a Deus as decisões da nossa vida. Como é difícil às vezes para a gente fazer com que isso seja uma realidade. Nós queremos muitas vezes que a nossa vontade seja executada, não a vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente submeta a Deus as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos projetos. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de janeiro de 2024, então comecinho do ano, tempo que muitas pessoas fazem projetos, e eu tenho os meus projetos também para esse ano, começando vários projetos, tanto na área espiritual quanto na minha área material, retrocedendo em algumas coisas, avançando em outras coisas, experimentando coisas novas, mas eu preciso falar ao meu coração também que seja feita a vontade de Deus, que Deus permita que eu faça, eu preciso submeter isso a Deus. Outra coisa que também é a vontade de Deus para as nossas vidas é moldar a nossa vida assim como o oleiro molda ou molda um objeto de barro. Jeremias 18, 3-6 diz assim: então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Um fato claro nas Escrituras é que Deus quer nos moldar. Não somos nem de longe a figura da perfeição. Você se acha perfeito? Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu reconheço em mim muitas falhas. Faz parte do meu caráter, faz parte da minha formação, faz parte da minha cultura, faz parte da minha educação familiar, faz parte de tudo aquilo que dos meus próprios hormônios, né? Faz parte de quem eu sou. E às vezes eu identifico nos meus irmãos de sangue, de pai e mãe, características tão parecidas com as minhas, né? Porque a gente herdou isso dos nossos pais. E embora eu tenha sido criado, eu sou mais novo, então tenha sido criado longe deles, né? Eles são adultos há mais tempo que eu, né? E eles saíram de casa muito cedo, então não foi propriamente dito a criação, mas aquilo que eu tenho dentro de mim, dos meus hormônios, daquilo que eu sou, né, do meu DNA, dos meus traços. Eu vejo os meus traços nos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, adultos também já, e eu vejo muitas vezes estampado neles meus defeitos e minhas qualidades, porque isso eu carreguei no meu DNA, está no meu sangue, está na minha formação desde o ventre da minha mãe, e da mesma forma eles carregaram isso no seu DNA, nos seus cromossomos. Então, é isso aqui. Deus quer pegar essa massa, que sou eu, que é você, cheia de defeitos, de falhas, muitas vezes não tão uniforme assim, e trabalhar como o oleiro trabalha o barro. Mas quem Deus faz isso? Aquele que foi transformado por ele, aquele que foi transformado de vaso de desonra em vaso de honra. Então que a gente possa ser assim, se permitir ser trabalhado por Deus, se permitir que o oleiro nos transforme em algo melhor. E então essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Cumprir em nós não só uma vontade, mas a realização da sua vontade. Filipenses 2, 12-15 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Esse texto é muito poético, né? Paulo estava muito inspirado quando escreveu isso aos Filipenses. Então aqui a gente vai ver o quê? Primeiro, que quando a gente está alinhado a nossa vontade com a vontade de Deus, até mesmo os desejos do nosso coração são plantados por Deus. Você deseja fazer algo, seja profissionalmente falando, seja familiarmente falando, seja naquilo que você executa no serviço para a obra de Deus, se essa vontade é santa, é boa, é agradável, é perfeita, está alinhado com a vontade de Deus, é porque Deus está trabalhando isso no seu coração. E se Deus está trabalhando isso no seu coração, é Ele que executa tanto o querer quanto o realizar. Então Deus vai te dar forças para que você execute isso. Então, submeta a Deus a sua vontade e submeta a Deus também a execução dessa vontade. Às vezes a gente só submete a Deus a vontade. Deus, é da tua vontade que eu vá? É da tua vontade que eu fique? É da tua vontade que eu faça? Mas depois que você sente no seu coração que é da vontade de Deus, você também não submete a Deus a execução dessa vontade. Deus me ajuda a fazer. Deus me orienta a fazer. Deus me capacita a fazer. E Paulo está dizendo que Deus é aquele que executa tanto o querer quanto o realizar. É Deus que dá a capacitação, que coloca sonhos no nosso coração e também nos capacita a fazer. Mas isso também não significa que você não tenha que se preparar para fazer. Eu estou aqui num domingo, às 5h30 da manhã, gravando esse vídeo, depois de ter descansado, dormido, mas tendo ido dormir tarde, porque é o melhor horário que eu tenho para gravar isso, né? Mas eu estou aqui me preparando para cada vez apresentar para vocês algo melhor. Falta muito ainda para melhorar. Eu não tenho os recursos ainda necessários para fazer uma boa gravação, não tenho as ferramentas adequadas, o ambiente adequado, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso e em nome de Jesus eu sei que isso aqui ainda vai melhorar muito, porque eu sei que isso aqui ainda não alcança muitas pessoas, mas certamente num futuro pode se tornar um canal de bênção para muitas e muitas pessoas, como já foi no passado, né? Hoje é mais difícil, hoje entregar essa mensagem aqui pelo YouTube não alcança tantas pessoas se não for pago, né? Porque muito tráfego no YouTube, no Instagram, no Facebook é pago, não é gratuito. Eu não tenho os recursos financeiros para isso. Eu conto com o apoio de vocês para estar compartilhando, para estar levando isso a outras pessoas. Mas eu submeto a Deus em primeiro lugar. Deus, me ajuda, que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, que eu possa fazer isso com uma qualidade melhor, que eu possa fazer isso cada vez melhor e alcançando mais pessoas e ajudando a transformar a vida de mais pessoas. Então, vamos submeter a Deus os nossos projetos, nossos desejos, nossos sonhos, para que Ele possa nos ajudar a executar. E aí ele fala que a gente possa brilhar nesse mundo. Meu desejo é espalhar a santidade bíblica por toda a terra, ao mesmo tempo que eu entrego a minha vida a Deus para que eu venha a ser melhor. Da mesma forma, eu quero que você também seja melhor. Eu quero que você também espalhe a santidade bíblica no meio da sua família, no lugar que você trabalha. Não seja apenas sal dentro do saleiro, mas seja o sal que salga o mundo, a luz que alumia as trevas. Que Deus possa te ajudar nisso. Agora, a vontade de Deus, interessante da vontade de Deus é que há promessas de Deus para aqueles que executam a vontade de Deus, para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. 1 João 2, 15 a 17 diz assim:
Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é interessante que essa aqui é uma promessa de dupla mão, né? Aquele que anda segundo a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, é uma decisão que você tem essa vida para decidir. Você quer viver para sempre ao lado de Deus? Então faça isso já. Você quer andar segundo o mundo que vai acabar, que vai perecer? Você pode fazer, mas vai perecer junto com o mundo. Você ama o mundo? O interessante é que tem uma história bíblica, que é a história de Ló, que Ló viveu em Sodoma e Gomorra. E embora ele não tenha se contaminado com aquele ambiente de prostituição, de pecado sexual, as maiores aberrações possíveis, ele não tenha vivido aquilo, a esposa dele, as filhas não tenham vivido aquilo, mas aquilo mexeu no coração deles. A mulher de Ló, quando teve que abandonar a cidade que estava em chamas, e o anjo orientou: não olhem para trás, corram, fujam daqui, porque Deus vai executar a sentença dele para essa cidade. E ele disse: nem olhem para trás. E ela olhou para trás e ela pereceu naquela cidade. Ela tinha um hinozinho que dizia assim: olhou para trás, né, e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, né? E realmente ela se deu mal. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então é isso, né? Se você quer viver segundo a vontade desse mundo, você vai perecer junto com esse mundo. Agora, se você quer executar a vontade de Deus, a promessa para você é: e então você permanecerá para sempre. Escolha hoje, faça hoje essa decisão. Outra promessa de Deus para aqueles que perseveram na fé: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Muitos creem, mas igual a parábola do semeador, ficam pelo caminho. Só quem perseverar até o fim será salvo. Então, muita gente pensa que basta levantar a mão em um culto animado, um culto inspirador, após uma pregação empolgante, e dizer: eu creio, e continuar seguindo a vida do jeito que se seguia antes, e simplesmente talvez até mesmo trocar de religião, deixar de ter uma outra religião que não evangélica, ou mesmo que tenha sido criado num lar evangélico, apenas aderir formalmente à religião. Não, não é disso que se trata a fé. A fé se trata de você crer e demonstrar com as suas atitudes, com a sua perseverança, com a sua fé, que essa fé molda a sua vida. De maneira que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Eu não quero entrar na discussão aqui teológica, filosófica, de que se você pode perder ou não a salvação. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que crê deve perseverar até o fim para ser salvo. Se você crê que você pode perder a salvação ou não perder a salvação, aqui pouco importa. O que importa aqui é: aquele que crer e perseverar até o fim será salvo. Então não adianta você caminhar com Deus 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, e depois abandonar. O que conta é o seu último dia. O que conta são os teus últimos feitos, as suas últimas escolhas, a fé sua nos seus últimos momentos de vida. Então aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que a Bíblia está dizendo. E eu não posso crer de outra maneira.
Eu preciso crer, mas não só hoje. Eu preciso crer amanhã, depois de amanhã. Eu preciso crer na minha velhice. Eu preciso crer no tempo que eu tiver de vida. E aí sim eu serei salvo. Outra coisa, em Mateus 7, 21, e é a última, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, você quer entrar nos céus? Faça a vontade de Deus. Você quer entrar nos céus? Conheça um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Eu citei aqui alguns exemplos do que é a vontade de Deus. A Bíblia está repleta de orientações, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então ela está repleta de orientações a respeito da palavra de Deus. Então, que você possa ler a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, buscar entendimento, buscar sabedoria, para que Deus possa estar te orientando. Agradeço que você tenha chegado até aqui com esse vídeo e curta, compartilhe, assine o canal, né? Esteja junto aqui conosco, marque as notificações, porque eu quero estar com você em todos os outros episódios dessa série de estudos bíblicos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aquela cidade, ela tinha um hinozinho que dizia assim: olhou para trás, né, e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, né? E realmente ela se deu mal. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então é isso, né? Se você quer viver segundo a vontade desse mundo, você vai perecer junto com esse mundo. Agora, se você quer executar a vontade de Deus, a promessa para você é: e então você permanecerá para sempre. Escolha hoje, faça hoje essa decisão. Outra promessa de Deus para aqueles que perseveram na fé: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Muitos creem, mas igual a parábola do semeador, ficam pelo caminho. Só quem perseverar até o fim será salvo. Então, muita gente pensa que basta levantar a mão em um culto animado, um culto inspirador, após uma pregação empolgante, e dizer eu creio, e continuar seguindo a vida do jeito que se seguia antes, e simplesmente talvez até mesmo trocar de religião, deixar de ter uma outra religião que não evangélica, ou mesmo que tenha sido criado num lar evangélico, apenas aderir formalmente à religião. Não, não é disso que se trata a fé. A fé se trata de você crer e demonstrar com as suas atitudes, com a sua perseverança, com a sua fé, que essa fé molda a sua vida. De maneira que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Eu não quero entrar na discussão aqui teológica, filosófica, de que se você pode perder ou não a salvação. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que crê deve perseverar até o fim para ser salvo. Se você crê que você pode perder a salvação ou não perder a salvação, aqui pouco importa. O que importa aqui é aquele que crer e perseverar até o fim será salvo. Então não adianta você caminhar com Deus 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, e depois abandonar. O que conta é o seu último dia. O que conta são os teus últimos feitos, as suas últimas escolhas, a fé sua nos seus últimos momentos de vida. Então aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que a Bíblia está dizendo. E eu não posso crer de outra maneira. Eu preciso crer, mas não só hoje. Eu preciso crer amanhã, depois de amanhã. Eu preciso crer na minha velhice. Eu preciso crer no tempo que eu tiver de vida. E aí sim eu serei salvo. Outra coisa, em Mateus 7, 21, e é a última, né?
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, você quer entrar nos céus? Faça a vontade de Deus. Você quer entrar nos céus? Conheça um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Eu citei aqui alguns exemplos do que é a vontade de Deus. A Bíblia está repleta de orientações, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então ela está repleta de orientações a respeito da palavra de Deus. Então, que você possa ler a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, buscar entendimento, buscar sabedoria, para que Deus possa estar te orientando. Agradeço que você tenha chegado até aqui com esse vídeo e curta, compartilhe, assine o canal, né? Esteja junto aqui conosco, marque as notificações, porque eu quero estar com você em todos os outros episódios dessa série de estudos bíblicos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.